Você já deve conhecer o ciclo básico de refrigeração, mas você conhece o ciclo de refrigeração do sistema VRF? Vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é André Quelian e sou instrutor de sistemas VRF aqui da Sama Cursos. Vou apresentar para vocês as particularidades de um ciclo de refrigeração do sistema VRF. Porém, antes, vamos aqui recapitular como que é o ciclo básico de refrigeração. Então, vamos lá. Eu tenho lá o meu compressor, certo? Que é a peça responsável por circular o fluido refrigerante do sistema. E na descarga do meu compressor, eu tenho vapor a alta pressão, que vai de encontro ali ao condensador. Então, sai do meu compressor, vapor a alta pressão na descarga e vai pro condensador. Quando eu chego no condensador, o condensador ele começa a ceder calor ao ambiente. Então o fluido refrigerante começa a perder calor, cedendo calor ao ambiente e começa a se condensar, ou seja, virar líquido. Na saída do nosso condensador eu vou ter líquido a alta pressão. Então eu encontro ali o meu dispositivo de expansão, que pode ser um filtro capilar, pode ser uma válvula de expansão termostática e pode ser também, no caso de sistemas VRF, uma válvula de expansão eletrônica. Então eu encontro ali o meu dispositivo de expansão e eu tenho uma queda de pressão no meu fluido refrigerante. Na saída do dispositivo de expansão eu tenho um líquido a baixa pressão. E logo em seguida eu encontro então o meu evaporador. O meu fluido refrigerante começa a retirar calor do ambiente e em consequência ele começa a evaporar. Então eu encontro o meu evaporador com líquido a baixa pressão. No evaporador eu começo a retirar calor do ambiente. Então o meu fluido começa a ganhar calor e em consequência ele começa a evaporar. Então se fecha o meu ciclo de refrigeração novamente na sucção do compressor. Então, rapidamente, esse é o ciclo básico de refrigeração. Agora vamos pular pro VRF, tá, pessoal? Então, no meu VRF, primeiramente, eu tenho a separação dele, né? Assim como em mini split, multi split, eu tenho a minha unidade externa e tenho as minhas unidades internas, mais comumente conhecida aí como unidade condensadora e unidades evaporadoras, né? Então, na minha unidade externa, basicamente eu tenho, vamos aí colocar o nosso ciclo básico de refrigeração dentro aí para entender como que funciona o sistema VRF. Então, a parte básica do ciclo de refrigeração, dentro da unidade externa, né, eu tenho lá o compressor e tenho também o meu condensador. Então, do meu ciclo básico de refrigeração, eu tenho apenas o compressor e o condensador na minha unidade externa, certo? E nas unidades internas, pessoal, eu já tenho lá a minha válvula de expansão, que no caso do sistema VRF é uma válvula de expansão eletrônica, e tenho o meu evaporador, certo? Então, eu destrinchei agora o ciclo básico de refrigeração dentro aí do meu sistema VRF. Então, na unidade externa eu tenho compressor e condensador e na unidade interna eu tenho o dispositivo de expansão, que é a válvula de expansão eletrônica, e o meu evaporador, ok? E como que é feito a distribuição disso, né? A montagem desse sistema? Bom, eu tenho lá as minhas derivações, né? Que é mais conhecida aí como refinete, que é aonde eu faço a minha distribuição de fluido refrigerante no decorrer da minha linha do sistema VRF, né? Então, na linha de líquido, o refinete que está na linha de líquido, a minha unidade externa está enviando fluido refrigerante para as unidades internas, para as unidades evaporadoras. Então, eu tenho esse sentido aqui, pessoal. Na entrada do meu refinete, né, onde eu tenho apenas uma derivação, né, uma ponta, vem da minha unidade externa ou de algum outro refinete, né? E na saída eu tenho lá, onde eu tenho duas derivações, duas saídas, né? Ou vai para as minhas unidades internas ou vai para algum outro refinete, dependendo do projeto. Então essa é a linha de líquido, tá? Agora na linha de sucção já é ao contrário. O fluido refrigerante está vindo no sentido das unidades internas. Então eu venho, aonde eu tenho duas saídas da minha derivação, vem fluido refrigerante ou das unidades internas
ou de algum outro refinete. Se junta, né, em uma saída só e vai ou para a minha unidade externa ou para algum outro refinete, ok? E como que é feita essa distribuição aí entre unidade externa e unidades internas? Eu tenho lá esse exemplo de 4 unidades internas e uma unidade externa. Tem lá os meus refinetes. Saindo aqui, pessoal, da minha linha de líquido, eu encontro o primeiro refinete, certo? Então a saída de um dos refinetes vai para uma unidade interna e a outra saída vai para outro refinete. E assim sucessivamente, né? Então tenho no segundo refinete alimentando uma outra unidade interna e um outro refinete. E no último refinete sempre vai para 2 unidades internas. Então aqui já está distribuído aqui a minha linha. Lembrando, pessoal, que aqui é só um diagrama, né? Eu tenho um outro refinete aqui que faz a parte de retorno de líquido para sucção do meu compressor, ok? Agora vamos lá, hein? Agora o que tem em um ciclo de refrigeração de um sistema VRF que difere aí do ciclo básico, tá? Então vamos lá. Compressor, esse compressor ele é inverter, né? E na descarga do meu compressor eu vou ter lá um sensor de descarga, obviamente, que é uma parte de segurança do sistema. E tenho o meu separador de óleo. Logo na saída da descarga do meu compressor eu tenho um separador de óleo. Tem um filtro na saída, vocês vão perceber que em sistemas VRF tem a parte da tubulação, vocês vão ver a parte da tubulação um pouco mais gordinha assim, né? É o filtro tela, é espalhado em toda a parte da unidade condensadora também. Antes da válvula de expansão na unidade evaporadora, eu tenho filtros, por isso que é importante durante a montagem do sistema VRF a abrasagem com passagem de nitrogênio. Para quê? Para não criar a famosa carepa, né? Que é a oxidação interna. Essa oxidação, essa carepa, depois que você der carga de fluido e o fluido começar a circular, ela vai diretamente para a unidade condensadora e pode chegar a entupir esses filtros, essas telas, né? O seu sistema parar. Então, tenho espalhado aí sempre esses filtros, né? Então, eu tenho lá um transdutor de alta pressão, que também é a parte de segurança do meu sistema. Sensor também de alta pressão, eu tenho sensor de descarga e sensor de alta pressão, são sensores diferentes, tá? E eu tenho aqui o meu retorno de óleo para o meu compressor. Perceba que está na sucção, né? Então, eu tenho uma válvula solenoide, um filtro também para filtrar esse óleo. E quando o sistema detecta que o nível de óleo subiu muito, essa válvula solenoide abre e, com o sistema em funcionamento, a própria sucção do compressor succiona o óleo de volta ao compressor. Então isso faz com que a segurança, né, no sistema, em termos de falta de óleo, seja muito grande. Então é muito difícil faltar óleo no compressor por causa desse sistema. E por causa disso também, pessoal, o desnível entre unidade condensadora e unidades evaporadoras pode ser maior, porque eu não tenho nem a necessidade de instalar sifão, porque o sistema de separação de óleo, retorno de óleo do compressor em VRF ele é muito eficiente, tá? Vamos continuar aqui, hein? Na saída aqui da minha descarga, eu vou diretamente ao meu condensador, tá? Na saída do condensador eu tenho outro filtro e eu tenho uma válvula de expansão eletrônica do modo aquecimento. Eu vou falar isso para vocês logo mais, tá? Tem aqui depois o meu dissipador de calor, que alguns fabricantes, ao invés de usar blocos de alumínio para dissipar calor do módulo IPM, né, que fica na placa PCB inverter do compressor, eles usam o próprio fluido refrigerante com uma temperatura menor do que o módulo IPM. Então eu tenho uma troca de calor mais eficiente, certo? Então eu tenho aqui o meu dissipador de calor da PCB, né? Um outro filtro já para minha válvula de serviço, indo em direção às minhas unidades evaporadoras. Então encontra a minha unidade evaporadora, lá eu tenho a válvula de expansão e o evaporador. Depois que eu troco o calor, eu volto para o meu sistema, que é justamente a válvula de sucção. Uma vez que eu retorno, pessoal, eu encontro aqui, né, a minha válvula de 4 vias, que é a válvula que muda para
modo aquecimento. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou no modo refrigeração. Depois eu vou mostrar para vocês o modo aquecimento. Então eu tenho uma válvula de 4 vias, ok? Tenho também o meu transdutor de baixa pressão, que é a parte de segurança do sistema. E um acumulador de líquido. O que é isso? Ele protege o compressor contra golpes de líquido. Quando eu tenho retorno de fluido refrigerante na forma líquida, esse aqui ele separa o fluido refrigerante de forma líquida do fluido refrigerante na forma de vapor e faz com que apenas o vapor seja succionado pelo compressor, ok? E para finalizar o meu ciclo, pessoal, eu tenho aqui uma válvula de expansão do modo refrigeração, que eu vou explicar para vocês agora o que é, um trocador de calor, certo? E novamente uma união, né, entre a descarga aqui e a sucção. O que é essa válvula de expansão do modo refrigeração, pessoal? Vou explicar para vocês. Seguinte, vamos supor que eu tenho um sistema, uma unidade aí de 8 HP, certo? E um sistema aí com 8 evaporadores de 1 HP. O que acontece? Eu ligo apenas um evaporador, certo? Existe também um limite mínimo que o meu compressor pode transportar de volume de fluido refrigerante. E se essa única unidade evaporadora não for suficiente para o meu volume mínimo de fluido refrigerante, essa válvula de expansão ela entra em ação. Como? Eu mando o fluido suficiente para a minha unidade que está ligada e o fluido que eu preciso restante circular no sistema, eu modulo com essa válvula de expansão eletrônica do modo refrigeração. Então eu vou ter o volume correto de fluido refrigerante circulando aqui. Parte para a minha unidade evaporadora e parte aqui trocando calor internamente mesmo na própria unidade condensadora. Para quê? Para ter lá o mínimo de volume de fluido refrigerante circulando no compressor, certo? Então para isso que eu tenho uma válvula de expansão eletrônica no modo refrigeração. Se eu ligar todas as unidades evaporadoras ou um número suficiente para ter um volume de fluido refrigerante que o sistema trabalha normalmente, essa válvula vai fechar e a troca de calor vai se dar apenas nas unidades evaporadoras. E para finalizar, pessoal, eu tenho aqui a minha porta de serviço, né? Eu tenho aqui uma válvula de serviço que é para fazer algum tipo de manutenção ou uma desidratação do condensador quando ele está em manutenção, algum teste de estanqueidade, enfim. É uma válvula de serviço usado para medir pressão ou fazer algum tipo de manutenção, certo? Para finalizar aqui, uma porta de carga, né, que é usado aí para fazer medições de pressões ou algum tipo de manutenção. No meu acumulador de líquido, pessoal, também às vezes retorna óleo. Então eu tenho aqui uma válvula de retorno de óleo que também serve para retornar o pouco de óleo que vai para as unidades evaporadoras, retorna com o fluido e fica acumulado no meu acumulador de líquido, né? Então eu tenho aqui uma válvula de retorno desse óleo também pro compressor, ok? Agora vamos pro modo aquecimento, hein? Modo aquecimento, pessoal, é o seguinte, essa primeira parte é igual ao do sistema, né? Então eu tenho a minha descarga, tenho aqui o meu separador de óleo, a válvula de retorno para o meu compressor, os dispositivos de proteção e quando eu inverto, né, para aquecimento, inverte o sentido do fluido. Então a minha descarga ela passa a ser a tubulação mais grossa, né, que seria a sucção no modo refrigeração. Então a minha descarga passa a ser a tubulação de maior diâmetro e eu mando fluido para as unidades evaporadoras. Chega lá, ele cede calor ao ambiente, troca calor também, tem a queda de pressão na válvula de expansão e retorna aqui pela tubulação mais fina, que seria a descarga no modo refrigeração, só que agora é a sucção. Retorna e encontra os mesmos componentes. Perceba que eu não mudei nada dos componentes, eu só inverti o sentido do fluido aqui, né? Encontro também o meu dissipador e encontra a minha válvula de expansão do modo aquecimento, certo? Então essa válvula de expansão, ela vai modular apenas quando está em modo aquecimento. No modo refrigeração, ela fica sempre 100% aberta. No modo aquecimento, ela vai fazer essa modulação, certo? Encontro aqui o meu evaporador, né? Antes era condensador, agora eu encontro aqui o meu evaporador e retorna aqui para o sistema, o acumulador de líquido, a válvula de retorno de óleo aqui para o meu compressor.
Tenho também a válvula de expansão do modo refrigeração, que ela vai estar 100% fechada, porque eu não preciso de modulação aqui quando está no modo de aquecimento, apenas a válvula de expansão de modo aquecimento. Então esse é o ciclo no modo aquecimento, ok? E quando eu tenho mais de um compressor, pessoal, vamos lá. Se eu tenho, pessoal, mais de um compressor, eu vou ter aí um separador de óleo exclusivo para cada compressor. Então eu tenho lá um sistema de separação de óleo que tem o tanque, né, o filtro e a válvula de retorno de óleo exclusivo para cada compressor. A descarga do segundo compressor, né, se encontra com o primeiro após o separador de óleo, tá? E a sucção também. A sucção se encontra depois do acumulador de líquido. Então, o acumulador de líquido é um só, porém o separador de óleo são dois, ok? E o que eu tenho para evitar que a descarga de um compressor se misture com outro? Eu tenho lá, na saída do meu separador de óleo, eu tenho ali uma válvula de retenção. O que essa válvula de retenção faz? Ela possibilita que o fluido siga apenas uma direção. Então, o meu compressor ele descarrega o fluido refrigerante aqui e ele encontra uma válvula de retenção aqui. Então, esse fluido refrigerante não vem para cá. Ele segue um caminho só, que é o meu sistema, certo? Então, pessoal, apresentei para vocês o ciclo de refrigeração de um sistema VRF, as particularidades que esse sistema tem, que acrescenta mais itens, né, em referência a um ciclo básico de refrigeração. Então, é bacana para vocês entenderem o que tem a mais no sistema de VRF no quesito de tecnologia, segurança e como ele funciona, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e te vejo aí nas próximas dicas.